De novo, vou dizer aqui, julgo essa matéria mais importante que esse Senado da República está discutindo nos últimos tempos, porque é uma matéria que faz a mudança mais profunda na Constituição de 1988. Retira da chamada Constituição Cidadã os direitos à saúde e à educação do povo brasileiro, porque se não fosse isso, não precisaria ser uma proposta de emenda constitucional. Se não mexesse nos recursos para a saúde e para a educação, não precisaria ser uma proposta de emenda constitucional. Por isso que eu fico muito revoltada quando o próprio relator da matéria diz que os recursos para a educação e para a saúde vão ser mantidos. Não é verdade, não é verdade, porque se fosse para ser mantidos, nós não estaríamos mexendo na Constituição, que assegura 18% da receita líquida de impostos para a educação e 15% da receita corrente líquida para a saúde. Aliás, hoje a gente já coloca mais, mas o fato de congelar e você não respeitar mais o crescimento da receita, não respeitar mais o crescimento do país, a tendência é diminuir. E nós vamos chegar no final da PEC, não precisa ser os 20 anos, pode ser nos 10 anos, com muito menos recursos para saúde e educação do que nós temos hoje. Por isso que eu insisto nisso. É a principal matéria que esta Casa está discutindo nos últimos tempos. Nós vamos mexer naquilo de melhor que a Constituição deu a esse país, a garantia de termos recursos assegurados na educação e na saúde. E eu queria começar de novo aqui a minha fala, dizendo de outras mentiras que são colocadas insistentemente para justificar essa PEC. A primeira delas, que os governos anteriores, portanto, os governos de Lula e de Dilma, fizeram uma gastança, gastaram mais do que podia e agora precisa a PEC 55. Não é verdade. Como podem esses governos ter feito uma gastança se por 10 anos consecutivos nós tivemos superávit primário? Vamos explicar de novo o que é o superávit primário. É a minha quantidade de receitas menos as minhas despesas, com exceção dos juros. Por 10 anos consecutivos, nós tivemos um resultado positivo, ou seja, as despesas primárias foram menores que as receitas. Foi isso que fez com que a gente economizasse, pagasse juros e diminuísse nossa dívida pública, porque a trajetória da dívida pública brasileira é descendente. Você não mede a dívida pelo volume que você tem, até porque o volume do PIB é diferente do que você tinha no passado. Você mede a sua dívida pública por sua trajetória. Então, vamos de novo explicar, nós por 10 anos, de 2003, quando Lula assumiu, a 2013 nós fizemos superávit primário, economizamos. Então, aonde está a gastança do governo? Eu queria que me dessem exemplo da gastança, porque aí é matemático. Cheguem aqui e digam, não, em 2010 vocês estouraram o orçamento, não, em 2011 estouraram o orçamento. Não estouramos. Em 2014, a gente tem o primeiro déficit primário e um déficit pequeno. Por quê? Porque nós tivemos queda de receita, porque as nossas exportações minguaram, porque o mundo estava numa crise sem precedentes e porque nós tivemos problema com a seca, a nossa produção agrícola caiu, tivemos uma série de problemas. Então, é natural que em crise econômica e recessão, a sua receita caia e a tua despesa não cai, porque a demanda do povo não cai. Não cai demanda de saúde, não cai demanda de educação. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que gastar sem qualidade, não é isso. Eu acho que todo o ajuste para ter qualidade nos gastos é importante. A presidenta Dilma fez várias, o presidente Lula também fez. Todo o ajuste é importante e nós precisamos de qualidade de gestão. Mas isso é diferente do que você cortar a despesa estrutural. É diferente de você desvincular a educação e a saúde. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro, nós não tivemos gastança, porque se tivéssemos, nós não teríamos feito superávit primário por 13 anos consecutivos. A outra mentira, a dívida pública explodiu. Não é verdade. A nossa dívida pública tem trajetória decrescente. Na década de 90, cresceu 752%. Com o governo do presidente Lula, cresceu 79%. Com o governo da presidenta Dilma, cresceu 31%, menos do que cresceu a inflação no período. Nós já tivemos dívida de 60% do produto interno bruto, caiu para 37% com o Lula e para 35% com a Dilma em 2015.
A variação que nós tivemos de aumento da dívida agora, de 2,9%, é em razão do decréscimo do PIB, porque aí nós tivemos uma retração econômica. Então, a dívida pública está sob controle, nós não temos mais dívida externa, nós já quitamos os débitos com o Fundo Monetário Internacional. Isso dá ao país segurança e condições, sim, para que ele tenha credibilidade internacional. E é isso que nós fazemos através da nossa dívida mobiliária interna, que é decrescente, seja ela líquida ou seja ela bruta, porque nas duas opções nós vemos que foi uma trajetória decrescente, até porque a nossa dívida bruta hoje tem também os ativos, que são as reservas internacionais e os nossos recursos junto ao BNDES. Que nós tivemos um decréscimo da economia, que o PIB arrebentou por conta da gastança do governo. Bom, se nós não tivemos gastança do governo, nós não tivemos explosão da dívida pública, obviamente que o nosso problema do produto interno bruto, do crescimento, não foi em razão disso. Até porque é importante os senhores saberem que durante todos os governos do PT, do Lula e da Dilma, nós tivemos crescimento do PIB. Inclusive em 2014, em que o crescimento tinha sido de 0,1%, agora foi revisto pelo IBGE, sempre é feita essa revisão, foi um crescimento de 0,5% do PIB. Em nenhum outro ano, a não ser 2015, que nós tivemos uma retração grande, todos os outros anos o produto interno bruto brasileiro cresceu. Então, não é verdade que teve descontrole da economia, não é verdade que o Brasil estava num buraco, não é verdade que os governos foram irresponsáveis. Agora, nós temos que entender que o Brasil não está fora da economia mundial, que as crises que acontecem no mundo nos afetam. E nós vamos dar o remédio errado para o paciente, é isso que nós estamos tentando deixar claro aqui para os senhores. A Europa já reviu a política de austeridade. Nós vamos retirar dinheiro da economia quando o setor privado não está colocando, quando as famílias não estão colocando. Por isso, nós apresentamos uma alternativa a essa PEC que está aqui. Uma alternativa clara, cujo temos projetos que serão discutidos e votados amanhã na CAI. E são projetos importantes. Primeiro, é uma regra de política fiscal contracíclica. Todos os países têm usado isso, a Europa está usando isso, os americanos usam isso. O que é o contracíclico? Quando você tem dinheiro na economia, você faz o superávit primário. Foi o que nós fizemos em 10 anos. Nós estávamos crescendo, nós tínhamos condições boas da economia externamente, tínhamos condições boas da economia internamente e nós fizemos o quê? Nós fizemos com que a receita fosse maior que a despesa e tivemos superávit primário. Agora, no momento em que nós estamos tendo um retrocesso, no momento em que a nossa despesa mantém-se no mesmo ritmo de crescimento e a nossa receita cai, nós vamos aplicar um remédio amargo, nós vamos retirar o Estado da economia. Nós precisávamos agora investir. Se tiver um pouco de crescimento da dívida, ela se acerta no futuro, porque aí nós investindo, se nós colocarmos dinheiro em infraestrutura, como os Estados Unidos querem fazer, vão colocar 100 bilhões por ano só em infraestrutura, se nós colocarmos dinheiro, como a Europa quer fazer, nós retomamos o crescimento, empregamos as pessoas. Quem é que vai empregar no Brasil se o Estado brasileiro não investir? Me diga, o empresariado? Até agora não deu certo. Não que o empresariado, apenas por economia do governo, voltasse ao seu investimento. Ou pela entrada do Michel Temer no lugar da Dilma. Todo mundo apostava que isso aqui ia ser debate pronto, ia sair a Dilma, entrar o Temer e já estaríamos com a confiança resgatada. Não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos mexendo com economia, precisa de dinheiro em circulação. Então, nós propusemos essa nova regra fiscal, que quando a gente tem retração na economia, o Estado gasta, não economiza. Quando a gente tem economia se desenvolvendo, como tivemos durante 10 anos no Brasil, o Estado economiza e gasta menos para pagar juros e diminuir a dívida. É assim que funciona o papel do Estado.
A outra coisa que nós precisamos fazer é que o Banco Central não pode cuidar só da inflação. Não é isso que acontece no mundo. Então, cuida só da inflação e o resto não tem problema nenhum. Se fica desemprego, se fica falta de crescimento, se fica os problemas das pessoas passando fome ou na miséria. O Banco Central americano tem duplo mandato. Ele cuida da inflação e cuida também do emprego. Por isso que ele está cuidando lá para a taxa de juros não subir muito. Mas o nosso Banco Central virou o sindicato dos bancos. Ele só cuida da inflação e só vê um remédio para combater a inflação, ainda que ela não seja de demanda, que é aumentar a taxa de juros. Então, nós estamos com o projeto do duplo mandato, sim, do Banco Central. Vai cuidar da inflação, mas vai cuidar do emprego também, porque sem emprego não tem economia que resista. Você não debela a inflação, você não tira o país da crise. E não é possível que a gente tenha um consenso no mundo que quando quebra banco pode colocar dinheiro para socorrer, mas quando nós temos crise econômica nós não podemos colocar dinheiro para socorrer o mais pobre. Nós temos que cortar a aposentadoria, nós temos que cortar os benefícios sociais, nós temos que cortar os programas, nós temos que cortar a saúde e a educação. Qual é a lógica disso? Para os bancos nós podemos socorrer e para a maioria da população nós não podemos? Não tem lógica isso, não tem sustentação esse tipo de argumento. A outra proposta que nós fazemos, que é uma proposta alternativa, é taxar lucros e dividendos. Não sei se os senhores sabem, mas desde 1996 esse país não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos. E cobrava em 96 15%. Agora, imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica, cobra sobre o que ela tem de faturamento, sobre o salário que a gente ganha bruto. Então, no imposto de renda, quem ganha salário paga uma alíquota até de 27%. Mas quem é remunerado com lucro e dividendo, não. E diziam isso que era para que o empresário pudesse reinvestir. Eu pergunto, os empresários estão reinvestindo? Não estão. Estão aplicando no mercado financeiro seus lucros e dividendos, comprando títulos do governo, que paga Selic alta. E o governo emite título para poder manter suas reservas. Mas será que precisava ter uma Selic desse tamanho, de 14%? É isso que nós estamos falando, o remédio está errado, nós vamos matar o paciente e ainda vamos colocar na Constituição Federal por 20 anos um projeto desse. Nós não podemos fazer isso com a população brasileira, senhores senadores e senhoras senadoras. Essa PEC vai destruir o Brasil, vai destruir, a Europa já viu isso, que a sua política de austeridade teve que ser revista. Se não fosse isso, não teriam declarado na semana passada que vão investir 50 bilhões de euros em infraestrutura. É isso que nós precisamos no Brasil, é dessa medida, e não cortes em cima dos mais pobres e daqueles que mais precisam do Estado. Muito obrigada, senhor presidente.